Buyer Personas. Se você fala no dia a dia com milhares de pessoas, o sucesso das suas empreitadas depende do quanto você se conecta com essa audiência, com estes potenciais clientes. Seja você um blogueiro, um profissional de marketing, um youtuber ou um vendedor. Se sua mensagem atinge as pessoas, você vende mais, gera mais compartilhamentos e cresce a demanda pelos seus serviços. Por outro lado, se você cria uma mensagem com a qual ninguém se importa, você falhou. Este resumo apresenta o conceito de Buyer Personas, uma ferramenta para criar um perfil do seu público-alvo e uma história completa sobre seu consumidor. Saiba para quem você quer vender antes de desenhar seu produto. Não conhecer os desejos e necessidades do seu consumidor é a receita certa para um desastre. Então, quando se entra em um mercado novo, é muito importante conduzir pesquisas para ter conhecimento real de quem é seu comprador. Se não fizer a lição de casa, seus produtos juntarão poeira ao invés de gerar lucro. Surpreendentemente, isso foi exatamente o que aconteceu com a Apple, quando lançaram a terceira geração do iPhone no Japão. No ano anterior, os japoneses compraram 5 milhões de smartphones. No ano seguinte, quando a Apple introduziu o iPhone, diferente dos outros mercados onde a Apple atuava e era um sucesso, ela conseguiu penetrar em apenas 4% do mercado japonês, 10 vezes menos que no mercado americano. E vendeu quase exclusivamente para usuários já acostumados com produtos Apple. O motivo é bem simples. Os japoneses estavam acostumados a filmar vídeos e assistir a programas de TV nos celulares, e o iPhone daquela geração sequer possuía uma câmera que gravasse vídeos. Por isso, para entender as necessidades do seu cliente, você deve questioná-los e conhecê-los. Ao contrário da Apple, a empresa de eletrodomésticos turca Beko conduziu entrevistas com possíveis clientes antes de lançar uma secadora de roupas na China. A partir dos resultados das entrevistas, o time de marketing da Beko aprendeu que grande parte dos chineses acreditavam que existe um componente espiritual quando as roupas são expostas ao sol. Então a Beko produziu uma secadora para o mercado chinês, fazendo ser possível parar o ciclo na metade do processo, permitindo aos clientes que secassem suas roupas ao sol. Essa atitude foi recompensada e as secadoras da Beko foram um sucesso de vendas. Conheça sua ferramenta, as Buyer Personas. Para ajudar a descobrir o motivo pelo qual os clientes tomam decisões de compra e criam suas preferências, você precisa criar Buyer Personas. Elas são descrições detalhadas, semi-fictícias, de diferentes tipos de potenciais clientes. As Buyer Personas catalogam os problemas e necessidades dos clientes, identificam padrões de pensamento e apontam com precisão para os tipos de soluções que estes grupos podem estar interessados. Geralmente, conhecer o perfil de cada cliente lhe dirá coisas sobre os hábitos de consumo dele que você jamais saberia. Para visualizar como isso funciona, veja um estudo de caso. Regis McKenna, um profissional de marketing, foi solicitado para criar personas para uma empresa que vendia calculadoras de bolso. Então ele observou como os consumidores selecionavam as calculadoras de seu cliente dentre as diversas opções no mercado. Ele descobriu que quando consumidores estavam comparando os modelos de diferentes pesos, eles escolhiam as mais pesadas. Por quê? Eles associavam peso à qualidade do produto. McKenna levou sua descoberta para seu cliente e lhes disse para ir contra o senso comum de que calculadoras menores eram melhores. Ao contrário, eles deveriam fazer calculadoras mais pesadas do que as dos rivais. O cliente lançou novas calculadoras ainda mais pesadas, e isso fez suas vendas decolarem. Curioso, não? Adotando personas no seu negócio. No início é comum encontrar alguma resistência de diretores, gestores, gerentes e demais funcionários quando for tentar colocar em prática novas propostas no departamento de marketing. E é bem provável que isso aconteça quando você propuser alinhar sua mensagem de marketing e seus produtos às suas personas. Alguns gestores e membros da equipe podem acreditar que o projeto seja um desperdício de tempo e que os recursos investidos em identificar os perfis jamais serão retornados para os caixas. Outra desculpa bem comum é ouvir dos tradicionalistas que eles já conhecem seus clientes. Para convencê-los, marque uma reunião com os membros da equipe que não acreditam na nova ferramenta. Durante essa reunião, peça a eles para fingirem ser consumidores dos seus produtos, enquanto você lhes faz alguns questionamentos. Alguns bons exemplos de perguntas seriam: quando foi que você descobriu que precisava do tipo de solução que oferecemos? Como você avalia as soluções de nossos competidores? E por que você escolheu a nossa solução ao invés da proposta da concorrência? Note que, na maioria das vezes, os membros da equipe pensam sob a ótica da empresa e não como consumidor. Você vai ouvir respostas dizendo que os produtos da nossa empresa são melhores, ou eles apresentam melhor custo-benefício. Quando isso ocorrer,
Basta apontar que o time está encarando o cliente como se ele conhecesse o funcionamento interno e adotando a ótica da empresa, quando, na verdade, o consumidor tem conhecimentos limitados sobre as prioridades de negócio da empresa e motivações pessoais para escolher produtos e serviços. Obviamente, se fosse verdade que todos os consumidores soubessem que o nosso produto oferece o melhor custo-benefício, nós seríamos líderes de mercado, não é mesmo? Como estamos perdendo para a concorrência, então? Estas são boas afirmações para provar aos participantes que é necessário mergulhar no universo do cliente e adotar buyer personas como uma ferramenta para realinhar a comunicação e os produtos da empresa de acordo com os perfis dos seus clientes e potenciais clientes. Utilize bases de dados do seu público-alvo para alcançar o público desejado. Uma vez que sua equipe topou trabalhar com o uso de personas, o próximo passo é óbvio. Você precisará criar as personas. O trabalho começa marcando entrevistas com potenciais compradores e clientes. Mas como você vai contatá-los? Primeiro você precisa encontrar seus consumidores. E para isso, será necessária a ajuda do time de vendas. Embora as entrevistas e análise sejam conduzidas pelo departamento de marketing, as pessoas da equipe de vendas são as que mais sabem sobre seu potencial consumidor. Eles possuem uma base de dados de todas as pessoas que compraram seus produtos ou pelo menos solicitou alguma informação sobre sua empresa, ainda que eles tenham escolhido o concorrente. Dentro dessa base de dados, você encontrará muitas pessoas que são candidatos ideais para as entrevistas. Mas além da ajuda proveniente da base de dados do departamento de vendas, possivelmente você deverá encontrar entrevistados fora da base de dados, em fontes externas. Não acredite necessariamente que a base de dados da equipe de vendas será perfeita para você. Por exemplo, ela pode conter endereços de e-mail incorretos, números de telefones antigos e assim por diante. Além disso, as fontes externas, como agências de pesquisa qualitativa, podem auxiliar você a alcançar não apenas as pessoas certas para a pesquisa, como também pessoas que nunca tiveram contato com sua marca. Ter o feedback desses potenciais consumidores pode ajudar a aumentar seu alcance. Boas respostas vêm através de boas perguntas. Numa entrevista para perfis de compradores, a única pergunta que você precisa pensar e preparar com antecedência é a primeira pergunta. No fim, a primeira pergunta será sobre a primeira vez que o entrevistado percebeu que havia um problema a ser solucionado por ele. Você pode dizer, por exemplo, me diga sobre a manhã que você descobriu que precisava de uma nova solução para e-mail marketing. O que aconteceu? A resposta do entrevistado não será provavelmente uma história com começo, meio e fim. Ele pode lhe dar uma resposta direta e fechada que não te ajuda tanto. Por isso, o ideal é usar perguntas abertas, focadas em compreender melhor a situação. Para fazer essas perguntas um pouco mais elaboradas, você deve ouvir com atenção a maneira que ele responde às perguntas. Vamos considerar a resposta do entrevistado sobre nossa questão hipotética. Ele pode responder que o que motivou a encontrar uma nova solução para e-mail marketing foi a necessidade de fazer campanhas mais eficazes e porque queria medir o retorno dos investimentos em marketing estratégico. Aqui o entrevistado falou sobre o benefício da solução que ele decidiu adotar, mas não respondeu a pergunta na verdade. Você quer saber o que causou a busca por soluções, para que você descubra o que o consumidor realmente quer. Para achar essas causas, utilize as próprias palavras do entrevistado quando formular as próximas perguntas. Você pode dizer, por exemplo, vamos voltar por um instante. Você me disse que precisa medir o retorno do investimento em marketing e a sua eficácia. O que fez essas questões serem uma prioridade para seu negócio? Essa linha de perguntas pode te direcionar para respostas mais diretas e substanciais sobre por que o consumidor começou a procurar por soluções de início. Analise os insights para classificá-los. Para compreender o comportamento de seus compradores, você precisa conversar com eles para revelar os 5 círculos da compreensão da compra. Fazendo isso, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre as decisões dos seus compradores. O primeiro é iniciativa de prioridade. Você quer descobrir por que alguns compradores decidem comprar soluções e por que outros permanecem satisfeitos com o status quo. Você pode encontrar iniciativas de prioridades por meio das perguntas assinaladas nos pontos anteriores. O segundo é fatores de sucesso. São os resultados que o seu perfil de comprador espera obter a partir da aquisição do seu produto. Ele está à procura de maior eficiência, redução de custos ou outra coisa diferente? O próximo é barreiras identificadas. Aqui você quer identificar quaisquer razões para um comprador perceber sua solução como inadequada, assim como outras hesitações que existam. Por exemplo, seu comprador potencial pode estar preocupado sobre a privacidade da compra ou perceber a empresa como de pouca confiança. Depois, existe a jornada do comprador. Você quer aprender sobre quem e o que influencia o seu comprador e como ele avalia as opções no processo de seleção. Por exemplo, se você for uma empresa que vende para outras empresas, você pode perceber que o diretor de marketing da empresa cliente interfere em todas as decisões de compra.
Essa informação pode te ajudar a priorizar seus investimentos de marketing para garantir que você consiga trabalhar com o diretor de marketing também e envolvê-lo no processo de compra o mais cedo possível. Por fim, estão os critérios de decisão, que designam os aspectos críticos sobre as soluções ideais do cliente potencial, assim como suas expectativas. Você quer saber coisas como se ele busca uma solução simples e user-friendly ou se necessita de um pacote mais compreensivo possível. Uma vez identificadas as respostas para essas perguntas, você finalmente terá completado o perfil do comprador. Crie os perfis das buyer personas. Então, depois de juntar os dados, o que vem a seguir? Agora começa a análise cuidadosa. Lembre-se, você não está apenas buscando informações para confirmar o que você já acredita. Ao contrário, você deve buscar ser o mais objetivo possível para descobrir verdadeiramente o que o cliente precisa. Por onde começar? Junte toda a informação das entrevistas em uma única história para cada círculo. Se você tiver entrevistado 20 compradores, não quer ter 20 resultados diferentes. Ao contrário, quer agregar as informações em uma única descoberta. É claro que isso não significa juntar todas as informações sem contexto. Você ainda deve agrupar seus dados para cada um dos 5 círculos da compreensão da compra. Separe os dados para cada círculo em uma folha de papel. Em cada folha, encontre uma frase memorável, identifique quem a falou e adicione um título claro que chame sua atenção para o que foi dito. Por exemplo, quando escrever sobre o círculo Critérios de Decisão, você pode ter identificado a seguinte frase de um comprador em potencial: "Eu não quero gastar meu dinheiro para criar uma solução especificamente para nós. No lugar disso, eu quero algo que já exista, mas que possa também servir aos propósitos da empresa." Na próxima coluna, escreva a fonte da citação, Tony, diretor de marketing. E na outra coluna, escreva o título que identifique facilmente o que ele quis dizer. Quando tiver completado esse exercício para cada um dos 5 círculos, você terá organizado as respostas para todas as perguntas das entrevistas. Com essas respostas, você será capaz de descobrir a essência da história do seu comprador de forma concisa. Personalize sua empresa ao redor da sua persona. Com os resultados das entrevistas, você está equipado para resolver essa questão, as preocupações únicas e primárias dos seus compradores. Nas entrevistas com o seu público potencial, você identificará quais são seus problemas, desafios, paixões e motivações ao se relacionar com a infinidade de produtos disponíveis no mercado. Com a persona criada, você terá a história completa do seu comprador, contendo todo o processo de compreensão sobre seus hábitos de consumo e compra. Agora que você sabe o que ele precisa e entende seus anseios, o desafio passa a ser conectar o que eles querem ouvir com o que você tem a dizer. Um bom começo é catalogando todos os recursos das suas soluções e as propostas de valores em um banco de características do seu produto. Analise agora a lista de necessidades, problemas e motivações do comprador para elaborar uma lista chamada Expectativas do Comprador. Coloque ambas as listas lado a lado e procure por pontos de interseção, ou seja, quando seus argumentos vão ao encontro das expectativas do cliente. Outra dica interessante é: se você encontrou um problema recorrente dos clientes que seu produto não resolve, talvez esteja aí uma grande oportunidade de inovação. Por exemplo, se durabilidade for uma característica definidora do seu produto e o cliente procura por longa duração, então você pode ligar esses pontos. Escreva uma frase sobre cada uma dessas combinações, coisas do tipo: somos flexíveis e capazes de adaptar nossa solução às suas necessidades únicas. Dessa forma, as suas equipes de criação, marketing e vendas saberão que tipo de mensagem transmitir. Agora você pode finalmente pegar as personas dos seus compradores e aplicá-los na sua empresa, garantindo que o seu produto é anunciado para o público correto, tem as vantagens e características com as quais ele se importa, e até mesmo seu atendimento é personalizado ao redor da persona. Notas finais. Se você não conhece para quem você vende, você deixa de capturar valor, pode vender errado ou pode desperdiçar investindo em recursos que seu cliente não valoriza. Buyer Personas são uma ferramenta fantástica para realinhar não só o marketing, mas toda a sua empresa ao redor do real comprador dos seus produtos e serviços. Dica do 12 minutos. Que tal conhecer o Gerador de Personas? Este site que vai te ajudar a criar sua própria persona.